E aí, galera? Hoje eu tô passando aqui pra falar de uma coisa bem séria. Hoje eu me deparei com uma postagem de uma outra menina de um Instagram falando sobre psoríase. Então, se você tem um amigo, um familiar, ou se você tem psoríase, fica aqui e escuta um pouquinho do que a gente tem pra falar. Eu tenho psoríase há 20 anos. E há 18 anos atrás, eu entrei na fila dos imunossupressores, né? É tipo uma vacina. Se eu estiver explicando errado, me perdoem, mas é mais ou menos isso. É tipo uma vacina que tira a sua imunidade. Por quê? A psoríase é uma doença autoimune. É o corpo que ataca o corpo. Então, o que aconteceu? A minha psoríase estava muito acentuada. E a psoríase, ela dá feridas no corpo. A sua pele começa a coçar muito. E você coça tanto, é incontrolável. Você coça tanto que começa a virar ferida, começa a ter carne viva, sabe? Machuca. Além de ser incômoda, ela dói. Além de ser super, hiper, mega constrangedora, ela dói. Ela fere, ela sangra, ela machuca. E eu tava com psoríase nas mãos, nos pés, nos cotovelos, nos dedos, no calcanhar, nos joelhos. Eu tava tendo psoríase em vários lugares do corpo. E ela, quando começou, há 20 anos atrás, ela veio nos meus cotovelos. Apareceu, tá vendo? Tem uma manchinha aqui, ó. Nos 2 cotovelos apareceu um machucadinho de nada. E eu fui à médica e ela falou, olha, você é uma doença, se for psoríase, é uma doença que tem a ver, ela tá relacionada com estresse. Então, na época, eu tava com depressão e eu não sabia, porque eu não chorava. Minha depressão, eu não ficava chorosa, eu não ficava pelos cantos chorando. A minha depressão, ela foi somatizando no corpo e gerando doenças, porque eu não sabia que eu tinha depressão, né? E fui em vários médicos, e você toma vários remédios diferentes, você passa várias pomadas, vários cremes diferentes, mas cada vez que ela vinha em mais um lugar. Cada vez que ela aparecia, cada vez que eu tinha uma crise, que a gente chama de crise, né? Normalmente uma semana depois do gatilho, aí começa a machucar a sua pele. Começou a aparecer nos meus joelhos, né? Nos pés, nas mãos, nos dedos. Então cada vez que ela vinha em mais um lugar. Ela vinha naquele que ela veio antes e em mais um lugar. Então eu tava com muitas feridas pelo corpo. Muitas. Tem pessoas que têm na cabeça, no couro cabeludo, né? Ela atinge em vários locais do corpo diferentes. Aí eu entrei na fila do imunossupressor. E eu tive que fazer vários exames, porque o imunossupressor, ele age assim, ele tira a imunidade do seu corpo, para o seu corpo parar de atacar o seu próprio corpo. Só que para você tirar a imunidade, você tem que estar com a saúde 100%. E na época, a dermatologista pediu pra mim fazer vários exames, porque você não pode tirar a imunidade se você tiver com alguma doença que você não conheça, com alguma coisa que você não conheça. E nos exames eu descobri que tinha pedra na vesícula. Então eu não pude tomar naquela época, eu tive que fazer a primeira cirurgia, pra depois entrar de novo na fila dos imunossupressores. Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, quando eu tinha 3 filhas pequenas na época, e nesse período que eu fui fazer cirurgia, eu pensei assim, meu Deus, eu vou tirar minha imunidade, e eu com 3 filhas pequenas, e se eu pegar uma coisa grave, né, nesse meio tempo que eu tirar minha imunidade, eu vou ficar boa da psoríase, boa por um tempo, porque ele só age por um tempo, mas eu vou ter um risco maior de ter outras coisas. Então eu desisti dos imunossupressores, eu saí da fila de espera, e resolvi fazer uma coisa que um médico tinha me sugerido, mas que na época eu não tive dinheiro para fazer, que foi fototerapia. A fototerapia é uma máquina, eu não sei porque eu nunca fui, mas eu acredito pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, que é uma máquina que simula os raios solares. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho sol que é de graça, né? Eu não tenho dinheiro para ir lá fazer a fototerapia, eu não tenho um plano de saúde, mas eu posso pegar o sol de graça. Então eu comecei a pegar sol todos os dias. 15 minutos no mínimo de sol. Hoje em dia eu pego muito mais porque eu passei a gostar de sol. Mas eu comecei a pegar sol todos os dias. Eu só não pego sol no dia que chove. Porque mesmo estando nublado, você não sabe, mas os raios de sol estão lá. Aí ela começou a melhorar. A psoríase, ela não tem cura. E ela tem um controle muito difícil. Mas depois de 20 anos, eu pegando sol todos os dias, e eu costumo hoje, eu vi que o resultado melhor é quando eu pego sol de meio-dia, 15 minutos. Porque se eu pegar sol de manhã cedinho, o que acontece? Eu tenho que pegar mais tempo, porque o sol tá muito fraco. Então eu prefiro pegar o de meio-dia, que meio-dia, 15 minutos é o suficiente. E o que aconteceu? A minha psoríase sumiu. Ela vem, porque ela não tem cura, né? Eu vou ter ela pro resto da minha vida. Então se eu tenho um estresse, ela aparece. Mas ela vem hoje em dia só nos meus
cotovelos. Entendeu? Ela não vem mais no resto do corpo. Então, quem não tá com grana, quem não tem como fazer fototerapia, quem tá aí se matando, passando um monte de pomada, que a gente sabe que as pomadas que a gente passa são cortisona, e são pomadas que são... Eu lembro que as médicas falavam pra mim que as pomadas eram cancerígenas. Então, você tem que tomar só naquele momento de crise, melhorou a crise, você tem que parar. Se você tá fazendo uso desse tipo de pomada, continue usando. Mas, se possível, comece a pegar sol. Testa pra ver o que acontece. Depois de uns 2 anos que eu tava pegando sol, aos pouquinhos ela foi diminuindo. Depois de 2 anos eu vi um resultado excelente. E eu já tô há 18 anos fazendo isso. E hoje, quando eu vou no médico e pra ele passar uma pomadinha pro meu cotovelo, alguma coisa, ele pergunta assim: cadê sua psoríase? A minha psoríase tá aqui, mas tá controlada. Não tô falando pra vocês deixarem de ir ao médico, pelo amor de Deus. Eu tô falando pra vocês tentarem fazer dessa forma pra ver se vai dar certo pra vocês também. Tá? Pra mim, deu certo, muito certo, tá? Assim, pegar sol mesmo, com a maior parte de pele possível exposta e sem protetor solar, 15 minutos, tá? Eu respeito os médicos, respeito muito os médicos que defendem que a gente não deve pegar sol. Concordo. Mas eu também respeito muito os médicos que hoje em dia já defendem que o ser humano tá faltando sol, sabe? Então, assim, eu tô mais pro lado desses médicos porque eu vi o resultado em mim, tá? Não sei o que pode acontecer lá no futuro, não sei. Eu sei que eu economizei 18 anos da minha vida, que ia ser um sofrimento enorme, porque eu sofria muito com a psoríase. Era uma ferida que doía muito. Quando abria minhas mãos, quando abria os meus dedos, eu não conseguia fazer as coisas do dia a dia. Então, assim, era uma tortura imaginar que eu ia passar a vida com aquela tortura ali, minando a minha saúde, minando até o meu psicológico, porque dói no corpo, dói na alma, gente. E ela é constrangedora, as pessoas te olham achando que é contagiosa, e ela não é contagiosa, mas as pessoas têm preconceito, tá? Então, se você tem psoríase, procura seu médico e converse sobre essa possibilidade de você pegar sol. Sim, eu passei aqui pra dar dica só porque eu vi um post em outro Instagram, e eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, porque eu tenho. E eu sei o que eu passei, sabe? Eu imagino quando a pessoa tá... Porque em mim nunca me deu na minha cabeça, no meu couro cabeludo. Ah, e mais uma coisa. A cada 10 anos que você tem psoríase, aumenta em 10% a chance de você ter artrite psoriática. Eu tô sabendo disso agora porque eu comecei no início do ano a ter dores em várias articulações do corpo. E eu tô fazendo uma série de exames pra ver se é artrite psoriática, porque eu já tenho há 20 anos psoríase, então eu já tenho 20% a mais de chance. E como essas dores vieram e ficaram durante 4 meses de forma inexplicável, agora os médicos acham que pode ser isso. Então, assim, eu imagino como teria sido se eu não tivesse pego o sol e feito esse tratamento que eu fiz ao longo desses anos com o sol, porque eu acho que eu estaria bem pior. Eu espero que não seja artrite psoriática, porque eu sofri muito no início do ano, esses 4 meses. Mas, se for, a gente vai enfrentar da melhor forma possível. Eu vou fazer uma ressonância magnética agora, para confirmar o laudo. Eu tô no reumatologista, para ver se realmente é isso, para quando vier as crises eu poder tratar. Então, eu fico imaginando a dor que deve ser no couro cabeludo, ainda mais que tem o cabelo, né, que fica suado. Então, assim... Eu falei, tocou no meu coração que eu deveria falar aqui com vocês, tá? Eu sei que o vídeo ficou longo um pouquinho, e o que eu leio, eu prefiro ficar do lado dos médicos que falam que a gente precisa do sol. Então, se você tem psoríase, tenta. Boa sorte aí, tá?